Olá pessoal, então dando continuidade aqui à parte 2 do vídeo, tá? Nascimento de Cristo, nós vamos falar do nascimento de Cristo e o que um cristão deve fazer nessa data do dia 25 de dezembro, tá bom? A pergunta: qual a real data de nascimento do Mashiach, tá? De Jesus, do Messias, de Yeshua, de Cristo, seja lá qual for o nome que você utiliza, tá bom? Nascimento de Jesus. O texto base para o nosso estudo está em Lucas, capítulo 1. Eu já deixei pronto aqui, tá bom? Na sequência. Do versículo 28 ao 31, depois do versículo 34 ao 35. Lucas 2, versículo 4 ao 21. Você pode estar fazendo isso também na sua Bíblia, tá bom? Dá um pause no vídeo aí e dá uma lida para acompanhar, até mesmo porque, caso eu tenha errado na hora de digitar aqui, depois nos comentários você pode estar me corrigindo, por gentileza. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Observem bem isso aqui. José era da raiz de Davi, tá? A profecia dizia que o Messias nasceria da raiz de Davi. Então o representante da raiz de Davi nesse lar era José e não Maria. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Prestem bem atenção nesse detalhe também, tá, pessoal? Envolvendo com panos e pastores no campo, pastoreando ovelhas, vigiando o rebanho durante a noite no campo. Prestem bem atenção nesse detalhe. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Tá? Cristo, no grego, é Messias. Tá? Isso no grego mesmo. É Messias, tá bom? O Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém,
e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então eles tinham como hábito confirmar o nome, vamos dizer como a gente chama hoje o nome de batismo, certidão de nascimento, a partir do momento em que ele era circuncidado. Jesus, ele era judeu, então ao 8º dia de nascido, o judeu menino deveria ser feita a circuncisão. Então, uma vez feita a circuncisão, foi-lhe dado o nome de Jesus. Tá? Onde, quando e como se deu o nascimento do Mashiach? O que diz as profecias acerca de onde nasceu o Messias? Quando nasceu o Messias? Como se deu o nascimento do Messias? Tá? Então, nós vamos estar olhando aqui agora o que as profecias diziam acerca disso. Por acaso, teve alguma profecia que Jesus deixou de cumprir? Não. Existem mais de 700 profecias acerca do Messias no Antigo Testamento. Porém, é claro, eu não vou pegar todos aqui, porque senão teria que ter uns 30 vídeos. Mas nós vamos pegar as principais acerca do tema que nós estamos falando. O que diz as profecias acerca de onde nasceu o Messias? Eu peguei aqui, tá? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Depois você pode estar conferindo na Bíblia aí, mas eu também já deixei o versículo aqui. Mateus, capítulo 2, versículo 4 e 6. E Lucas, capítulo 2, versículos do 4 ao 7. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, está dizendo que Jesus já existia desde a eternidade. Aqui está dizendo em Miqueias 5:2 que de Belém sairia o governador de Israel, aquele que é desde os tempos antigos, desde a eternidade. Tá bom? Mateus, capítulo 2, versículo 4 e 6. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então veja, Miqueias dizia sobre o nascimento do Messias em Belém, e quando os fariseus ali, os mestres da lei, foram questionados onde nasceria o Messias, eles confirmam que era Belém, porque precisava se cumprir a profecia. O que diz as profecias acerca de como se deu o nascimento do Messias? Primeiro detalhe, nasceu de uma virgem. A Bíblia confirma isso? Será mesmo que a profecia confirmava, dizia que o Messias nasceria de uma virgem? Nós temos aqui como referência Isaías 7:14 e Mateus 1, do 20 ao 23. Que o Messias também nasceria da raiz de Davi. Tá? Nós temos Isaías 9, do 6 ao 7, Isaías 11:1 e Lucas 1:27, para a gente olhar essa profecia aí. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1:20 ao 23. E
E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado, o que está nela gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, aqui nós temos a profecia dizendo que o Messias nasceria de uma virgem, e aqui a profecia se cumprindo, tá bom? Da raiz de Davi, Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja, do trono de Davi, tá bom? Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era pai de quem? Pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Lucas capítulo 1, versículo 27. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, José, lembra que eu falei agora há pouco ali? José era da família, da raiz de Davi. Observem aqui que como foi um casal perfeito para o nascimento do Messias. Tá? A Bíblia dizia que tinha que ser uma virgem, Maria era virgem. Que tinha que ser alguém da raiz de Davi, José era da raiz de Davi. Tá? E não era apenas ser uma virgem, porque nesse tempo era normal que as mulheres fossem virgem. Então, Maria tinha algo a mais do que além de ser virgem. Ela era uma serva de Deus. Então, muito interessante isso, como o lar estava propício para o nascimento de Jesus. E é interessante, nesse período de festa que nós estamos tendo, fazer a pergunta: o seu lar é um lar propício para o nascimento do Messias, para que haja ali um Messias dentro da sua casa? Não no sentido do seu filho, mas você tem a sua casa pronta para que Jesus esteja nela? Como se deu o nascimento do Messias? Nós temos aqui um detalhe: massacre de criança e fuga para o Egito, tá bom? A profecia dizia isso também, então veja o cumprimento dela. Jeremias 31:15, Mateus 2, do 16 ao 18, falando do massacre de crianças. Oséias 11:1 e Mateus 2:14, falando da fuga para o Egito. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora a seus filhos. Não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Mateus 2, do 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existe. Então veja, aqui diz que haveria, a profecia diz que a chegada do Messias seria também um sinal com o massacre de crianças. E quando o Messias nasce, se cumpre, infelizmente, se cumpriu, infelizmente no sentido da dor das mães, mas foi necessário porque houve o cumprimento das profecias. Não há qualquer profecia sobre o Messias no Antigo Testamento que Jesus não tenha cumprido. Fuga para o Egito, Oséias 11:1. Quando Israel era menino,
eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mateus 2,14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, não há, irmãos. Por isso que, quando está lá em Mateus 5,17, Jesus diz: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim cumprir. Então, Jesus cumpriu todas as profecias que estavam acerca do Messias, porque ele é o Messias. Tá bom? Onde, quando e como se deu o nascimento do Messias. Tá? O que diz as profecias? Onde nasceu o Messias? Como se deu o nascimento do Messias? Quando nasceu o Messias? Não aconteceu no inverno. Lembra que eu falei lá atrás? Pessoal, presta atenção aqui, que está falando de envolver em panos e está falando de pastores no campo cuidando das ovelhas, de noite. Tá? Então, como nós temos a comemoração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, como uma data assim que é tradicionalmente ensinada pelos cristãos, nós temos que pensar, seria possível que no inverno o Messias tivesse nascido e sido enrolado apenas em algum pano? Será que haveria pastores no campo à noite, pastoreando ovelhas no inverno do Oriente Médio, em especial ali a região de Belém? Será que é possível isso? Não. Por quê? O inverno dessa região é extremamente severo. Neva e neve de grande porte mesmo, tá bom? Então seria impossível ter ali o menino, um bebê, enrolado apenas em alguns panos, né, no inverno de Belém, severo como é, e pastores no campo, pastoreando suas ovelhas. Até mesmo porque nesse período as ovelhas ficavam guardadas e não no pasto. Nem havia pasto, não há pasto onde tem neve, tá bom? Então esse é um detalhe que fica até mais simples de provar que não foi o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, devido à questão climática ali e ao relato da Bíblia de que Jesus estava apenas enrolado em algum pano e que existia naquele momento pastores cuidando das ovelhas no pasto. Então, o tempo em que aconteceu com o tempo que a gente comemora hoje não bate. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então veja, por que pede aqui para você orar para que a sua fuga não aconteça no inverno? Porque sabe da dificuldade. Como que é possível uma mulher dar à luz num período daquele que não tinha as tecnologias que nós temos hoje, no meio da neve, e pegar o bebê e só enrolar em alguns panos, né? Então a gente sabe, para quem vive, por exemplo, na Europa, para quem vive em países que há neve e que o inverno é severo, a gente sabe que não é possível ter um bebê ali a 0 grau, 1 grau, 2 graus, enrolado apenas em alguns panos, ou no caso de nevasca, a gente vê pastores colocando ovelha para pastar. Vai pastar o quê? Vai pastar neve? Então não faz sentido. Tá? E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então veja, diz que estava ali no campo, tá? Pastoreando ovelhas à noite. Então não há qualquer lógica entre o período que é comemorado tradicionalmente o nascimento de Jesus e o que é registrado aqui na Bíblia, o período climático que eles viviam quando Jesus nasceu. Olha a região de Israel como fica no inverno. Estão vendo? Ó? Neve, 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 neve. Olha isso, olha isso, olha isso. Seria possível encontrar a ovelha pastando aqui num período desse? Olha o Muro da Lamentação. Será que é possível você encontrar numa época daquela, sem qualquer tecnologia, sem aquecedores, sem nada, você encontrar
uma mulher à noite com um bebê só enrolado em alguns panos? Será que seria possível encontrar pasto numa época dessa? À noite, pessoa pastoreando, cuidando de ovelha à noite, num clima desse aqui? Olha. Olha. Cadê pasto? Onde tem pasto aqui? Consegue ver alguma ovelha pastando aqui? Onde nasceu o Messias? Belém. Tá? Foi no inverno? Não. Jesus não nasceu em dezembro. Mas se Jesus não nasceu em dezembro, por que comemora em dezembro? Nós já vimos no outro vídeo, no vídeo 1, que é uma questão de sincretismo religioso, tá? Com a tentativa errada de combater o paganismo, onde a pessoa inventou uma mentira, criou uma mentira para pregar a verdade. E isso é antibíblico, tá? O nosso Deus não precisa que a gente conte uma mentira para pregar a verdade. Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas quando que ele nasceu? A Bíblia tem resposta para isso? Tem. A data exata? Não. Mas tem, ali deixou vestígios para que a gente tivesse pelo menos uma noção de que época foi. Quando nasceu Jesus? Nós temos aqui Lucas 1, 5, 8 e 23. O que é o turno, classe ou ordem de Abias? Preste bem atenção. Em algumas versões vai aparecer turno de Abias, outra versão vai aparecer classe de Abias e em outras aparece ordem de Abias. Mas é o mesmo contexto, tá bom? Mas o que significa isso? Prestem bem essa chave que eu estou passando para vocês abrirem aí esse mapa, tá bom? 1 Crônicas 24, 3, 10, 18, 19. Observação. Zacarias era pai de João Batista, primo de Jesus, a quem batizou. Lembra do profeta João Batista, que foi degolado? O pai dele se chamava Zacarias. O João Batista que batizou Jesus. Coloquem isso na cabeça, prestem bem atenção e guardem essas dicas que eu estou dando para vocês. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judá. Olha, Lucas 5, 8, 23. Prestem bem atenção. Qualquer coisa, dá pausa e confere na sua Bíblia aí. Eu estou pegando o versículo salteado, mas se você quiser ler todo o contexto, fica à vontade. Só dá pausa no vídeo aí e confira. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Olha, um sacerdote, Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Prestem bem atenção, Zacarias e Isabel. E aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Prestem bem atenção. Zacarias era um sacerdote e ele estava escalado na agenda dos turnos dos sacerdotes. Ele era da turma de Abias, tá? Quando terminou a agenda dele ali, os períodos que ele tinha no templo como sacerdote, ele voltou para casa. Gravem bem isso. Sua esposa se chamava Isabel. O que é o turno de Abias? O que é o turno de Abias? Nós vamos explicar para vocês agora. Mais uma vez, Zacarias é o pai de João Batista que batizou Jesus. O que é o turno, classe ou ordem de Abias? Você pode conferir na sua Bíblia, tá bom? Mas eu já deixei aqui pronto que é para a gente viabilizar o nosso tempo. 1 Crônicas 24, versículo 3 a 10, depois 18 a 19. Mas você pode ler todo, tá bom? Dá pausa no vídeo e leia na sua Bíblia aí, confere. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício, no seu ministério. E acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Perdão. Quando os repartiram, dos filhos de Eleazar, 16,
chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as ordens, 8. 16 mais 8, 24. Gravem aí, 24. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, prestem atenção, e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte, a Jeoiaribe, a segunda, Gedaías, a terceira, Arim, a quarta, Seorim, a quinta, Malquias, a sexta, Miamim, a sétima, Acós, a oitava, Abias. Perceberam aqui? Então, aqui o rei dividiu os cuidados do templo entre as famílias dos sacerdotes que tinham ali o ministério deles ligados a isso. Tá? Quando juntaram todos, deu 24. O que ele fez? Dividiu o ano pelos 24 e deu o turno de 15 em 15 dias. Então o que eles pegaram? Lançaram sorte, escreveram ali o nome e eles lançavam sorte, pegavam o nome, falava fulano, o seu turno é o primeiro, fulano, o seu turno é o segundo, ciclano, seu turno é o terceiro. O turno de Abias caiu no 8º turno. Tá? Então a cada 15 dias um sacerdote ficava responsável pelos cuidados do templo. Tá? Terminava os 15 dias, vinha outro sacerdote. Terminava os 15 dias, vinha outro sacerdote. O turno chamado turno de Abias era o 8º turno. E isso foi passando anos após anos e séculos. Tá? A 23ª era Delaías e a 24ª Maasias. Então, foi até os 24, tá? 15 dias cada turno. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Então, Deus institui, né, os sacerdotes por meio de Arão, e a partir dali daquela linhagem as pessoas já tinham a sua descendência, ali nascia com aquele ministério, segundo aquela linhagem. Quando chega nessa época aqui, o rei divide todos os que existiam daquela linhagem, que deu 24, e repartiu em torno de 15 em 15 dias. Então, cada vez que passasse uma geração, o sacerdote que era daquela linhagem assumia exatamente aquele turno. Tá? Então Zacarias, já anos e anos e anos e anos depois, era do turno de Abias. Ele era um sacerdote que era da linhagem que cuidava da 8ª escala, do 8º turno, que era chamado turno de Abias. Pode passar? Quando nasceu o Messias, o rei Davi dividiu o ano em período de 15 dias. E escalou os sacerdotes para estarem no santuário a cada turno. Eu já expliquei sobre isso. A Bíblia diz que Maria ficou grávida de Jesus quando Isabel estava no 6º mês de gestação de João Batista. Lembra que eu falei lá atrás? Zacarias era marido de Isabel e Isabel ficou grávida de João Batista. Tá bom? Deu filho e chamou esse filho de João Batista. Isabel e Maria eram primas. Tá? Então, quando Maria vai à casa de Isabel para avisar que estava grávida, Isabel já estava no 6º mês de gestação. E a Bíblia deixa registrado isso. Então, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Prestem bem atenção. Turno de Abias,
Isabel grávida de 6 meses, quando Maria Então, vamos lá, próximo slide. O resumo aqui, eu fiz um resuminho da cronologia, tá bom? Prestem bem atenção. Zacarias, sacerdote, pai de João Batista, que batizou Jesus. Zacarias pertencia ao turno de Abias, que era a 8ª na sequência da escala sacerdotal. Prestem bem atenção nisso. A Bíblia diz que Maria ficou grávida de Jesus quando Isabel estava no 6º mês de gestação de João Batista. Está lá em Lucas, capítulo 1, do 26 ao 27, do 34 ao 37. Aqui está o calendário solar, o calendário hebraico, tá bom? E aqui dentro tem o nosso calendário. Eu fiz aqui uma montagem minha aqui, tá? Me desculpe que eu não sou bom com essas coisas, mas eu dividi aqui os turnos para a gente poder explicar melhor isso. Prestem bem atenção. O primeiro mês no calendário hebraico é o mês de Nissan, ou como aparece em algumas traduções, Abib, tá bom? Que varia mais ou menos, tá? Na última quinzena de março e na primeira quinzena de abril, ok? Pegou aí? Então vamos lá, ó. São 24 turnos de 15 dias, certo? Então, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, quarto turno, quinto turno, sexto turno, sétimo turno, 8º turno. Aqui era o turno de Abias, que era o turno que o sacerdote Zacarias, esposo de Isabel, trabalhava, tá bom? Pode passar? Pode passar? Veja lá então, ó. Festa de Tabernáculos, ok? Entre a última quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. Gravem bem isso aí, tá? Entre a festa de Tabernáculos acontecia entre o dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Era entre essas datas aí, tá? Volta lá agora, por gentileza. Pode voltar. Leiam essa parte aqui, dê um pause no vídeo, leia essa parte e depois aí vocês vão entender o que eu estou falando. Pode passar? Ok. Quando deu o 8º turno de Abias, a Bíblia diz que o anjo apareceu para Zacarias. Ele estava no templo. E ele disse que Zacarias seria pai. Zacarias já estava de idade, Isabel já estava de idade, Isabel era estéril. E Zacarias, no seu coração, não teve aquela convicção, meio que duvidou do que o anjo estava falando, tá? O anjo confirmou que Isabel ficaria grávida, mas como punição, Zacarias ficaria mudo até o nascimento da criança e ele chamaria a criança de João Batista. Quando termina o turno dele, a Bíblia diz que ele vai para casa e logo que ele chega em casa, Isabel fica grávida, certo? Então ele terminou o turno dele aqui, ó, 8º turno. Começava mais ou menos aqui no dia 1º de junho e terminava no meio, né, lá para o dia 15 de junho, tá bom? Prestem bem atenção nisso. Então ele terminou o turno dele aqui, nesse turno, depois que ele terminou o turno aqui, nesse período aqui Isabel ficou grávida, tá bom? Então vamos calcular aqui, ó. Ela ficou grávida, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Bíblia diz que quando Maria foi na casa de Isabel para falar que descobriu que estava grávida, Isabel estava grávida de 6 meses, certo? E isso aqui então nós temos o que? O janeiro, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Maria vai à casa de Isabel para dizer que tinha recebido a notícia de que estava grávida e Isabel estava grávida de 6 meses. Então, daqui para frente é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então,
desse período aqui até aqui, o nascimento de Jesus. É provável, tá bom? Eu não estou dizendo com certeza. Eu aprendi uma frase e decora essa frase aí. Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, não afirme com certeza. Então não posso dizer com certeza o dia, mas é provável que tenha acontecido entre a última quinzena de outubro, de setembro, e a primeira quinzena de outubro, que foi ali o nascimento de Jesus. Não, volta lá. E olha um detalhe aqui, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, entre setembro e outubro, olha a festa que tinha aqui, tabernáculos. Então, entre setembro e outubro acontecia a festa de tabernáculos. Pode passar? Como eu li agora há pouco para vocês, a festa de tabernáculos acontecia entre o dia 15 de setembro e o dia 15 de outubro. Preste atenção, o que isso tem a ver? É mais uma prova, tá? Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, tá? João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode passar? Trata-se da palavra, esse aqui está em grego, eu não sei ler, tá bom? Mas para a nossa tradução é eskinosen, tá? No pretérito de um verbo criado a partir do substantivo eskiné, que significa tenda ou tabernáculo. Então, quando a pessoa escreveu ali no grego, o que o apóstolo estava querendo dizer, né, quando o apóstolo João escreve ali, é escrito em grego, mas ele falava hebraico. Então ele quis dizer o quê? O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tá bom? Olha só. Entre setembro e outubro, a festa de tabernáculos. Então nós temos ali, dentro do contexto do turno de Abias, nós contamos 6 meses para a gestação de Isabel. Ela estava grávida por volta do mês de janeiro. Se Maria recebeu a notícia que estava grávida no 6º mês de Isabel, então nós contamos de janeiro para frente 9 meses. Tá? Então é provável que Jesus tenha nascido entre a última quinzena de setembro e a primeira de outubro. E outra prova que a gente tem disso é que quando João Batista relata o nascimento dele, diz que o verbo se fez carne, tá? O verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne e tabernaculou entre nós, como uma maneira de insinuar aqui, né? Simbolizar, fazer uma analogia que Jesus deveria ter nascido nesse período da festa de tabernáculos. Aqui está o calendário lunar. Depois vocês podem dar uma pausa aí e pesquisar com calma. E agora, o que fazer no dia 25 de dezembro? Aqui eu tenho uma solução, tá bom? Não é uma lei, um decreto, é apenas uma sugestão que pode servir como solução. O que você deve fazer nessa data? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, olha só, veja que aqui, esse trecho da Bíblia diz que Paulo comovia em si, vendo a cidade entregue à idolatria. Então, quando Paulo se comove aqui, não é se comove de alegria, ele se comove de tristeza. Mas quando ele vai se dirigir aos cidadãos daquela cidade, em vez de ele chegar e criticar, e julgar, e falar bravo, e falar um monte de coisa que ia provocar a ira daquele povo, o que ele faz?
Primeiro ele fala um elogio, olha, vejo que vocês são muito religiosos. E realmente eles eram, ele não estava ali mentindo. Eles só eram religiosos por sentido errado, mas eram religiosos. Então ali o povo se abre, porque Paulo já chega elogiando eles, né? Falando coisas que eles queriam ouvir. E ele fala, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem nem conhecer é o Deus que eu estou anunciando. Mas era esse Deus que Paulo estava anunciando? Não, mas ele aproveita essa oportunidade para causar curiosidade naquele povo idólatra e falar, então fala pra gente que Deus é esse, porque já tem tantos anos que eu estou aqui e eu nem sei que Deus é esse que eu estou honrando sem saber quem é. E você sabe, conta para mim, por favor. E Paulo aproveita a oportunidade para pregar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, que se fez carne e morreu na cruz por nós. Então, o que fazer nesse 25 de dezembro? Próximo slide. Mas, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trarás nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Nós não podemos comemorar o 25 de dezembro como o nascimento de Cristo, porque isso é uma falácia, é uma mentira. Mas nós podemos usar de estratégia, já que nesse período as pessoas estão abertas, querem se alegrar, querem abraçar, querem estar felizes com família, para aproveitar e pregar o Deus verdadeiro, que é o sol da justiça para nós, tá? Que é aquele que ilumina a nossa vida, tá bom? Não faça dessa data uma peça de tropeço para você falar do amor de Deus para as pessoas. Uma coisa é você saber a verdade, outra coisa é você ser desagradável num momento desse. Se alguém perguntar para você, 25 de dezembro é uma festa bíblica? Você tem que ser sincero, não. Mas eu gosto de estar nesse momento com a minha família porque é uma das poucas épocas do ano que a família inteira está reunida. E você pode abraçar as pessoas, se alegrar com as pessoas e ser o mínimo possível de agradável e cordial. Você pode aproveitar desse ambiente que as pessoas estão mais abertas e dispostas a alegrar-se uns com os outros para falar do Deus verdadeiro, ao invés daquele Deus que a gente aprendeu a adorar segundo o óculos de Roma, tá bom? Mais uma sugestão, olha, isso aqui é sugestão, tá pessoal? É mais conveniente comemorar o Hanukkah como festa religiosa de fim de ano, pois acontece em datas muito próximas e é bíblica. O próprio Cristo comemorou o Hanukkah. Então assim, olha irmão, eu não quero comemorar o Natal. A minha família aqui, todo mundo já entendeu a mensagem, não queremos comemorar essa festa. Tem alguma outra festa que eu posso comemorar com a minha família que é bíblica? Sim, o Hanukkah. Você sabe o que é o Hanukkah? Não. Então pesquise, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Jesus comemorou o Hanukkah. Tá em João 10, 22. Celebrava-se então em Jerusalém, tá? A festa da dedicação, o Hanukkah, ou Chanukah, como está aqui, tá? E era inverno. Aqui diz que Jesus estava nesse tempo, tá? Comemorando a festa. Em algumas versões, como a João Ferreira de Almeida, vai aparecer festa da dedicação. Mas é a festa de Hanukkah, tá bom? Então, é uma festa bíblica. Se você quer conhecer o contexto sobre essa, é uma história muito bonita. Acontece ali no período interbíblico, né, que é ali entre Malaquias e Mateus, que é aproximadamente 400 anos de período que não houve profecias, assim, fortemente sobre o Messias, tá bom? Essa história acontece no período interbíblico. Então, pesquise com calma. Se você quer uma outra festa, que seja uma festa bíblica, para comemorar, que acontece no final do ano, em troca do Natal, da festa de Natal, essa aqui é uma sugestão, tá bom? Não estou dando uma ordem, nem estou dizendo que é um decreto, é só uma sugestão, tá bom? Sejamos estratégicos, façamos do limão uma boa limonada, aquilo que eu disse. Não seja uma pessoa desagradável, você sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que ele nasceu entre setembro e outubro. Você sabe que o 25 de dezembro é relativo a uma festa pagã, que remonta desde os tempos lá de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Mas isso não impede que você seja agradável, aproveite o ambiente familiar com as pessoas, um ambiente de alegria que as pessoas estão mais abertas e mais acessíveis à palavra e pregue sobre o Deus verdadeiro, assim como Paulo fez quando entrou em Atenas e ao invés de falar do Deus desconhecido, falou do Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Que você possa aproveitar essa estratégia
e fazer do limão uma boa limonada. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se você está nessa data que você sabe que nada tem a ver com Cristo, mas está reunido em nome de Cristo, o que o povo fala pouco importa. O que importa é que o Deus de Israel está dentro da sua casa e você pode aproveitar esse momento para se alegrar com a sua família. De nada adianta Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer no seu coração, não nascer no coração do homem também. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer. Tá? Espero que eu possa ter ajudado em relação a todo esse contexto. E peço mais uma vez, não faça desse momento um momento desagradável. Seja cordial e aproveite a oportunidade que tem pessoas abertas e disponíveis a ouvir, alegres, para falar do amor de Deus e da volta iminente de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.